Entrevista. Você acompanha aqui no Itatiaia agora as reclamações referentes ao aumento significativos nas contas de água em um período muito curto de tempo. São contas que passam de R$100 para 600 no intervalo de um mês. E as pessoas ficam apavoradas ligando pra gente, olha, me ajuda a resolver esse problema com a Copasa. Pois bem, hoje nós recebemos aqui no Itatiaia agora o gerente da Unidade de Gestão de Serviços Comerciais e Operacionais da Copasa, o Ronaldo Lírio, exatamente para explicar o que pode ocasionar esses aumentos. Como os clientes Copasa devem agir quando esses aumentos acontecem. Ronaldo, muito boa tarde, obrigado por atender a Itatiaia. Ronaldo, como é que a Copasa cobra uma conta? Como é que sobe tanto em, sei lá, em um mês, 6 ou 5, 6 vezes o valor de uma conta? Boa tarde. Boa tarde, William, boa tarde aí aos ouvintes. Na verdade, a gente precisa ressaltar inicialmente que a Copasa executa só na região metropolitana de Belo Horizonte, todo mês, quase 1.700.000 leituras. Então, numa magnitude dessa de execução de leitura, alguns casos pontuais, eles podem acontecer. Então, e a gente monitora essa quantidade para saber se ela fica dentro de um limite aceitável para eventualidades. Então, o primeiro ponto é esse, é um número enorme, eu sei que são muitas as demandas que chegam aqui, mas sim, se você considerar que nós estamos falando de um universo de 1.700.000 leituras todo mês, eu acredito que a gente aí consegue colocar numa relação. Eu acredito que você tem problemas, às vezes, até na execução dessa medição. Sei lá, o medidor não foi, o rapaz que faz a medida lá, ele não conseguiu ir na rua, teve um problema, voltou, sei lá, não conseguiu operar naquele dia. Você tem, por exemplo, problemas internos, às vezes de um lançamento errado de um número. Eu acho que isso pode acontecer. É claro que a companhia está atenta e tem os seus mecanismos de verificação. Quando chega pra gente aqui, e eu até cobro a turma da assessoria, fala assim, gente, estamos com problema na conta, a assessoria do William, mas isso aí a gente tem a lei de proteção de dados, a gente não pode nem passar para vocês os valores. Aí eu falei assim, então vamos chamar alguém para explicar de forma concreta como isso funciona. Então, por exemplo, o senhorzinho lá me ligou e falou, William, minha conta subiu de 100 para 600 reais. O que pode ter acontecido para chegar a esse ponto? Já vi coisas na internet que o povo diz, é o ar que está na tubulação. Isso é mentira, né? O ar o hidrômetro não marca o ar. As tubulações, elas são dotadas de mecanismos para admitir o ar e expulsar o ar quando acontece alguma manutenção ou alguma interrupção no abastecimento. Em condições normais de abastecimento, não existe ar presente na rede. Mas o hidrômetro não lê o ar. O hidrômetro não lê o ar, a não ser que quando ele está emulsionado, ele está dentro, ele fazendo parte da água. Mas ele não ele lê simplesmente o fluido que passou por ele naquele momento. Se a rede está em carga com água, ele mede somente a água. Eventualidades de paralisação para manutenção, tem ventosas, que são equipamentos que expulsam o ar e admitem o ar quando necessário na rede, para que a rede não sofra colapso, né? Sim. E também para não permitir que esse ar vá para a casa dos clientes. Mas caso algum cliente tenha a impressão de que pode estar sendo afetado por alguma questão que ele entende que pode ser um ar ou alguma coisa, basta que ele procure os canais de relacionamento da Copasa, que a Copasa faz uma análise individual daquele caso, daquele cliente. Você vai na casa e vê, olha, se está entrando ar, se não é, se tem algum Avaliamos se teve alguma anomalia na região dele, se essas ventosas da região dele estão funcionando adequadamente. Comparamos o consumo dele com outros consumos de imóveis posicionados mais ou menos na mesma situação da rede que ele está, e a gente verifica se houve algum motivo e alguma situação de ar presente. Né? E o que pode explicar um aumento de uma conta de 100 para 600? Bom, então vamos lá. Tem algumas razões assim que, embora... O que é mais comum, né? O mais comum, normalmente, são 2 fatores. O primeiro deles, o cliente tem um vazamento interno, muitas vezes oculto, ou seja, como as tubulações, elas são enterradas, estão no piso, e algumas vezes aí com uma camada de piso bem grossa em cima, ele pode estar com um vazamento, correndo, por exemplo, para a rede de esgoto da casa dele e ele não percebe. Então do hidrômetro para dentro é responsabilidade dele. Então ele teve um vazamento, essa água jorrando dentro do quintal dele, marcou lá no relógio. Isso. E a Copasa pode entrar na casa para mexer? Não, a correção cabe ao cliente. Mas se ele identificar esse vazamento na parte interna, documentar essa existência e documentar que ele removeu
que ele corrigiu esse vazamento, removeu a causa, basta ele entrar em contato com a Copasa e apresentar essa documentação que a Copasa dá um desconto e faz um tratamento especial neste vazamento oculto. Logicamente precisa ser oculto, não pode ser um vazamento visível, não pode ser uma questão de desperdício, não pode ser uma questão de má-fé. Esses outros casos, e limitado a poucas ocorrências durante um certo período de tempo, a Copasa trabalha essa questão do vazamento interno e dá um desconto. O que o senhor está me dizendo é que se eu, por algum motivo, me surpreender com a minha conta alta, eu descobri um vazamento oculto dentro da minha casa, aí eu vou arrumar isso aqui, aí eu posso falar para a Copasa, eu arrumei o vazamento, mas eu tenho essas contas pendentes aqui, ó, tá tudo comprovado, chamei o pedreiro, tem um laudo lá do engenheiro, sei lá, ou de um pedreiro, a nota mostrei fiscal a obra, das peças, nota fiscal, eu consigo negociar esse valor com a Copasa. Consegue, se ele enquadrar nesses requisitos aí que a gente falou. Segundo ponto mais frequente. O outro ponto mais frequente é que a gente às vezes não percebe uma alteração de consumo na casa da gente. Vou dar um exemplo muito, muito prático e muito fácil de perceber. Tivemos recentemente, né, o carnaval aqui em Belo Horizonte, correto? Sim. E Belo Horizonte, que é uma cidade que tem 2 milhões de habitantes, nós chegamos a ter 5 milhões e meio de habitantes em Belo Horizonte. Correto? Sim. Esse pessoal que veio, ele almoçou, a tia, ele, o pai, ele ficou na casa de alguém, ou ele se hospedou num hotel, ele almoçou num restaurante, ele foi num comércio, e esse volume a mais de pessoas causa um aumento no volume, e as pessoas não percebem, porque, por exemplo, o calendário de faturamento, normalmente ele começa por volta do dia 20 do mês anterior, e termina no dia 20 do mês subsequente. Sim. Então, o calendário de junho, por exemplo, ele já começa agora no dia 23 agora de maio e vai até o dia 21 de junho. Vai pegar Corpus Christi, é isso? Pega Corpus Christi. E no carnaval, por exemplo, aqueles 3, 4, 5 dias que tinha esse volume enorme de pessoas numa casa ou num comércio ou num hotel, a pessoa, quando chega a conta do mês de fevereiro, essa água, na verdade, ela foi computada na fatura do mês de março. E ele não correlaciona este aumento de consumo àquela demanda extraordinária que ele teve naquele período. Então, isso é uma outra situação muito comum de acontecer. Tem aquela história do leitor, o rapaz que faz a leitura, ele não fazer a leitura e colocar pela média e depois, quando vai fazer... Porque o que acontece? Imagine que o rapaz não passou lá, o funcionário da Copasa não leu lá o relógio, certo? Aí é pela média, certo? A agência reguladora reconhece essa necessidade. Pela média. Só que leitura. É o seguinte, em algum momento ele volta a passar na rua. Sim. E aí ele marca o valor real do relógio. Isso pode provocar um aumento na conta da pessoa? William, normalmente as pessoas têm um uso mais ou menos regular do seu consumo. Então, se aquele imóvel não teve uma alteração muito diferente de pessoas ou de uso, o consumo dela no mês é mais ou menos parecido com o do outro mês. Para essa grande maioria das pessoas, ele nem percebe que foi cobrado pela média que fez diferença, porque ele teve média esse mês e média, ou o consumo dele real foi muito próximo da média nesse mês e muito próximo no outro mês também. Mas o que acontece mais em Belo Horizonte da leitura por média não é do leiturista não ir na casa. Nós temos 83% dos hidrômetros em Belo Horizonte, na região metropolitana, eles são situados na parte de dentro dos imóveis. Mas por quê? Porque é uma metodologia de que o próprio hidrômetro fica sob a guarda e mais seguro quando ele está dentro ali da casa do cliente. E aí você tem que bater na porta. Tem que bater na porta e chamar e aguardar. E antigamente isso era muito fácil. Tinha sempre pessoas em casa, as mulheres muitas vezes não trabalhavam, ou então o portão, né, era um murinho baixo que você conseguia ler o hidrômetro por cima. Hoje a gente tem uma realidade muito diferente. Belo Horizonte, todo mundo trabalhando, gente. Belo Horizonte, a metropolitana, é uma cidade que trabalha, a gente chama de migração diária, né? As pessoas ficam cruzando o tempo todo. Quem mora em Contagem trabalha em Betim, quem mora em Betim às vezes trabalha em Belo Horizonte, e na hora que o leiturista passa, essa pessoa não está. Então a maior parte das leituras por média que acontece é por conta dessa ausência. E como é que a gente resolve isso? A Copasa oferece ao cliente a possibilidade dele informar a leitura dele. Ele pode entrar nos canais de atendimento
e informar a leitura do seu imóvel, caso ele já perceba, e na conta que você recebe na sua casa, vem escrito lá qual é o próximo dia que a Copasa vai passar na sua casa. E tentar programar para receber o leiturista. Para programar para receber o leiturista, ou dias antes, tem que ser até 3 dias antes, você informar a leitura. Olha, eu vou fazer a leitura, por exemplo, na quinta-feira. Até na segunda-feira a pessoa vai e entra no aplicativo da Copasa e informa a leitura que está no seu imóvel. A gente precisa desse período porque a leitura vai ser processada e ela vai enviada eletronicamente. Me explica uma coisa, eu vou trazer agora, Darliane Fernandes falando pra gente, olha, um mês eu paguei R$87, William, na conta, aí não veio depois R$990. Aí eu reclamei, baixou para 506. Explica isso para mim. Exatamente o que a gente claro pontuou aqui. A gente está falando, assim, eu estou trazendo o caso dela, eu entendo que você precisaria, por exemplo, puxar a conta dela, os dados, mas é claro que a experiência mostra para vocês algumas coisas que vão se repetindo. Nesse caso aqui, quando vocês dão um desconto porque a conta foi muito alta, foi um erro da Copasa? Como vocês administram isso? Explica para mim por que isso subiu tanto. Primeiro é preciso a gente ressaltar, igual o caso da Darliane Fernandes. A gente recomenda que todos os clientes que têm alguma noção ou que entendam que sua conta não está correta, façam como a dona Darliane fez. Procurem os canais de relacionamento e façam a sua reclamação. Você vai receber um protocolo e você vai ter o seu caso analisado individualmente. A gente analisa caso a caso. E aí pode ter acontecido uma dessas situações que eu falei aqui anteriormente. E aí, se tiver alguma ocorrência desse tipo, é feito o refaturamento da conta, como foi o caso dela, para volumes e quantidades que sejam compatíveis. Então, é muito importante atuar nos canais de relacionamento para que a gente receba informação e trate caso a caso. A gente trata individualmente, a gente tem respeito pelo cliente e trata seu caso individualmente. Vou trazer um caso aqui, gente. Eu estou pegando alguns exemplos para dar voz à turma que está com a gente acompanhando a live. Como o William Vieira, ele fala o seguinte: eu sou pedreiro, tirei um vazamento da casa de um cliente e a Copasa não deu desconto. Quando não faz isso, isso é balela, que na hora lá eles não deram desconto ao meu cliente. Isso é por quê? É porque não cumpriu os requisitos de exigência quando acontece uma situação dessa? Existe o que precisa ter para comprovar? Vamos lá, a Copasa segue os requisitos que a agência reguladora pontua. Então é previsto sim esse desconto. Agora, ele é um desconto a cada 12 meses. Então, se você teve um vazamento hoje e tiver um outro vazamento daqui a 8 meses ou 10 meses, não será aplicado uma segunda correção. Ou seja, além disso, ele precisa preencher, tem no site da Copasa, lá nos canais, ele vai ver, tem um documento que ele preenche, ele conta a história do que aconteceu. Ele conta quando é que ele tirou esse vazamento, ele anexa a nota fiscal da peça ou o contrato lá que ele fez com o pedreiro ou com a empresa para tirar esse vazamento dele. E aí a Copasa, estando presentes esses requisitos, né, que primeiro, boa fé, ou seja, não pode ser uma situação... ganhar dinheiro em cima da Copasa. Não pode ser uma situação. Economizar. Se você tem um ramal que está frágil, que está visível, que o cano já está ruim, e você já teve o direito a um desconto e depois você não corrigiu e ele rompeu outra vez, então assim, a gente precisa que a boa-fé esteja presente. A gente tem um prazo máximo uma vez a cada 12 meses e precisa de documentar toda essa ocorrência junto à Copasa. Estando presentes esses argumentos, a própria agência reguladora já determina que a Copasa faça esse desconto, e esse desconto ele é calculado em cima de consumos e de parâmetros do próprio imóvel. Ronaldo, vamos lá. É claro que hoje você vai trazer todos os argumentos em relação a esses problemas, mas a gente tem problemas, né? E eu queria saber de você qual é a maior dificuldade que a Copasa tem, para além desses 83% aí, onde o registro o hidrômetro está dentro de casa, você não consegue fazer a leitura porque não tem ninguém em casa. Mas para além disso, qual é o maior desafio hoje da Copasa para melhorar o seu atendimento ou resolver problemas em conta? Bom, em relação ao atendimento, eu tenho o prazer aqui de ressaltar que nós fizemos, do final do ano para cá, a gente duplicou a nossa capacidade de atendimento no canal telefônico, no canal
de atendimento eletrônico remoto, ampliamos os horários de atendimento. Hoje você pode ser atendido por WhatsApp, pela agência virtual e por vários canais de web chat, que você não precisa se deslocar a uma agência física e presencial. Isso traz conforto para o cliente. Por quê? Porque uma das maiores dificuldades que a gente tem é que o cliente traga essa reclamação até a Copasa. Né? Então, nós ampliamos todos os canais de modo que ele tenha, se ele quiser ir presencial, nós duplicamos os postos de atendimento do presencial. Se ele quiser fazer o atendimento por telefone, ele tem a opção. Se ele quiser fazer por WhatsApp, web chat, ele tem todos esses o 115 está funcionando bem? Está funcionando bem, fizemos a duplicação dos postos, nós trocamos a nossa plataforma aí. Tempo para você atender um cliente hoje? Em média, você tem esse tempo na cabeça aí? Quanto tempo você leva para atender um cliente? No 115? O atendimento em si, ele depende da demanda. Por exemplo, se você quer fazer uma mudança de titularidade, ele demora um pouco mais. Agora, se você tem muitos, a maior parte dos atendimentos ele é eletrônico. Então, se você quer comunicar um vazamento, se você quer uma segunda via de uma conta, se você quer fazer uma solicitação, você entra eletronicamente. Eu estou falando com aquela eletrônica, aquela isso me irrita. Porque, na verdade, eu sinto falta, às vezes, de conversar com alguém, porque, às vezes, eu só quero desabafar. Quero dizer, olha, eu estou com um problema. Agora, esse negócio do atendimento eletrônico, às vezes, cria uma dificuldade, ou não? Vocês não percebem isso? Nós temos todas as duas opções. Se você se mantiver, você vai ser atendido por uma pessoa e vai falar com uma pessoa. Aí eu vou poder conversar com mas, ela. por exemplo, no WhatsApp, quem está ali atrás do WhatsApp é uma pessoa. Você tem um atendimento humanizado. Não é automático, não? Não. Determinado, por exemplo, se você quer solicitar um vazamento, ele é totalmente automatizado. Rua tal, número tal. Ele já gera o vazamento. Se você quer uma segunda via de conta, o tratamento é eletrônico, automatizado, porque não requer essa interação pessoal. Agora, se eu quero desabafar... Análise de conta, mudança de titularidade. Tem uma pessoa no WhatsApp, no web chat, que estão lá atrás fazendo o atendimento. Mas nós colocamos todas as opções para o cliente. Se ele quiser ir para a agência de atendimento, nós estamos duplicando. Já estão em treinamento hoje, o dobro de pessoas eles estão em treinamento hoje em todas as agências da Metropolitana. Deixa eu fazer uma pergunta. A tecnologia está aí para ajudar o cidadão. Só para a gente finalizar rapidinho. Me diga uma coisa. Esse hidrômetro novo, ele é melhor do que o antigo? Porque a turma fala assim, olha, o hidrômetro antigo não dava tanto problema. Mas a turma fala isso, vai falar que não. O povo não fala que o hidrômetro era o melhor? O outro? A gente tem que entender que tudo que é diferente, o ser humano tem uma tendência aí a achar que o antigo sempre era bom, né? O passado que era bom, as coisas antigas, aquele carro que tinha uma lataria pesada, né? A gente vai em conta de carro antigo, eu gosto muito. Não amassava. Né? Mas o que a gente precisa colocar? Na verdade, não é que o hidrômetro é melhor ou pior do que o anterior. É que os hidrômetros eles começam a ter uma capacidade de medição mais efetiva, mais dentro dos parâmetros a leitura adequados. Dele é mais correta, é isso? O hidrômetro mais comum, ele é mecânico. Então, ele tem um sistema de relojoaria mecânico que vai se desgastando com o tempo. A partir do momento em que a gente faz a substituição desse hidrômetro mecânico por um outro mecânico novo ou por um eletrônico que não tem peças móveis, você começa a ter uma marcação muito mais precisa daquele volume que passa na sua casa. Então você tinha uma impressão, porque o hidrômetro anterior já estava desgastado, ele estava marcando de forma para menos. Que na verdade esse novo é um vilão. Mas, na verdade, ele é justo. Ele é justo. Eu acho que é isso. Bom, eu queria agradecer muito aqui o gerente da Unidade de Gestão de Serviços Comerciais e Operacionais da Copasa, o Ronaldo Lírio. Ronaldo, obrigado pela gentileza. Desculpa aí, às vezes, a brincadeira, mas no fundo, o que eu estou trazendo para você são muitas das reclamações, alguns exemplos, né? Do que a gente recebe aqui, e o objetivo é que a gente consiga levar informação para a população e também atender o mais rápido possível a essa reclamação para que o cliente fique satisfeito, né? E acho que dando voz a vocês e também orientando a população, a gente consegue melhorar esse meio de campo. Obrigado, tá? É um prazer, eu acho que faz parte do nosso trabalho prestar contas para a população. Obrigado, amigo. Um abraço. Qualquer novidade a gente vai falando. E queria agradecer a assessoria da Copasa, mais uma vez atendeu a gente e a gente está sempre também mandando os pepinos de vazamento, buraco aberto. A Isabela, quando o e-mail da Isabela chega, a turma da comunicação da Copasa chega a ficar arrepiada. Lá vem Isabela, lá vem o WT. Obrigado, turma, pelo bate-papo.